Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca, eu sou ligante da iCardio, estou no 9º semestre do curso de Medicina, faço Medicina na UBRA, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre pressão arterial, nessa nossa aula 4 do módulo de Fisiologia. Ela vai ser mais introdutória e mais conceitual mesmo da pressão arterial, e os vídeos posteriores a gente vai ver um pouquinho mais dos mecanismos de controle de longo e curto prazo da pressão. Então tá, para a gente entender um pouquinho melhor, ficar um pouco mais fácil de pegar o conceito da pressão arterial, eu vou falar um pouquinho sobre a circulação sanguínea, as partes funcionais da circulação e também um pouquinho sobre o fluxo sanguíneo, o que determina o fluxo de sangue nas nossas artérias, veias, no corpo humano. Então, a circulação sanguínea, a gente sabe que no indivíduo ela tem uma função de transportar os nutrientes, carregar hormônios, eliminar os produtos do metabolismo. Então, no indivíduo saudável, a gente espera que ela esteja fazendo suas funções e a gente vai dividir em grande circulação e em pequena ou pulmonar. Então, a grande circulação ela é responsável para levar o sangue do coração para todos os tecidos do corpo e voltar com o sangue para o coração. E o objetivo dela, então, vai ser levar esse sangue que é bombeado no coração para todas as partes do corpo com oxigênio, sangue oxigenado, e retornar, então, com sangue desoxigenado. Para aí, o nosso coração fazer a pequena circulação, que seria a circulação pulmonar. Aquela que vai ir do coração para os pulmões. Nos pulmões vai ocorrer a troca gasosa e o sangue vai retornar oxigenado. Então, essas duas circulações vão trabalhar de forma síncrona e vão ser as responsáveis pelas essas funções de carregar o sangue oxigenado, oxigenar o sangue e transportar tudo que o nosso corpo vai precisar para funcionar de forma saudável, em homeostasia. As partes funcionais da circulação vão ser os nossos vasos, as artérias, arteríolas, vênulas, veias e capilares. Então, eu vou retomar um pouquinho as funções de cada uma, as características de cada um desses vasos, e conforme a sua pressão, que é o nosso enfoque principal da aula. Então, as artérias, elas vão ser os vasos que vão transportar o sangue em alta pressão. Por quê? Porque as artérias possuem paredes mais robustas, musculares, elas são calibrosas, então vão ter o sangue fluindo ali em alta velocidade e em alta pressão. Essas artérias vão se transformando em arteríolas, que são vasos mais finos, mas com uma grande capacidade de contração e relaxamento para a gente manter o fluxo, e essas arteríolas vão controlando o sangue que vai sendo liberado para os capilares. Os capilares, então, são a parte da circulação que vai propriamente fazer as trocas de eletrólitos, de nutrientes, de líquidos, porque eles são muito permeáveis, eles são cheios de poros e são com paredes super finas. Então, eles têm uma grande área assim de troca. Esses capilares vão se transformando em vênulas, e as vênulas, então, vão ser a parte da circulação que vai coletar o sangue dos capilares e vai trazer o sangue para as veias, e das veias retornam para o coração. As veias, então, elas vão transportar o sangue de volta para o coração, e elas têm paredes mais finas, bem extensíveis. Então, isso vai dar duas características para as veias. Uma delas é que elas são vasos que transportam em baixa pressão, justamente por, como a gente estava conversando das artérias, que tem parede muscular, fluxo rápido, as veias não. As veias têm uma baixa pressão
características das suas paredes serem mais finas, mas por elas também terem essa característica, elas vão ser um importante reservatório de sangue, porque elas têm a capacidade de se distender e acomodar mais sangue ali naquele vaso. Então, essas são as características principais dos nossos principais vasos, as principais partes funcionais da circulação. Então, chegamos na pressão arterial. O que é pressão arterial? A pressão que o sangue vai exercer sobre a parede da artéria, dependendo da força de contração do coração, da quantidade de sangue que está passando ali naquele vaso e da resistência que o vaso vai oferecer a essa passagem do sangue. Então, a gente tem conceitualmente que a pressão arterial é uma variável física, que ela que vai garantir a perfusão adequada do tecido, ou seja, porque existe a pressão que a gente vai conseguir que o sangue chegue até as porções mais distais do nosso corpo, até a pontinha do dedo. Então, para o sangue fluir em todos os vasos e chegar por todo o nosso corpo, a gente vai precisar de uma pressão adequada no vaso para que o sangue chegue. E a pressão também é pulsátil. Então, a gente sabe que ela depende da contração do coração, então o coração contrai e relaxa, gerando pulsos, que vai ser também muito importante para a gente ter o valor dessa pressão. Então, a gente vai falar agora sobre a divisão, visto que ela é pulsátil, visto que ela depende da contração e do relaxamento, a gente tem duas pressões que têm valores distintos e que são os valores, as convenções que a gente utiliza na hora de falar de pressão arterial. Uma delas é a pressão sistólica, que vai ser o quê? A pressão de sístole, que é a sístole, a contração do nosso ventrículo. Então, é a primeira pressão, o primeiro som que a gente vai ouvir, que é quando o sangue está fluindo na artéria, né? E é a maior pressão. A gente fala que no indivíduo ígido, no indivíduo saudável, esse valor tem que ser em torno de 120 milímetros de mercúrio. E a gente também vai determinar a pressão diastólica, que é justamente a pressão de relaxamento, que é o desaparecimento do som, que daí vai ser em torno de 80 milímetros de mercúrio no indivíduo saudável. E a diferença entre essas duas pressões, sistólica e diastólica, pressão de compressão e pressão de relaxamento, é a pressão de pulso. Agora, então, eu trouxe essa imagenzinha e essa fórmula que a gente vai usar muito, 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 muito na cardio, nas patologias, que é pressão arterial média vai ser proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Ou seja, como a gente sabe que o conceito de pressão, agora a gente sabe que vai depender tanto do quanto de sangue está correndo ali no vaso, quanto pela força que a artéria, a resistência que a artéria está oferecendo, o vaso está oferecendo contra esse fluxo. Então, a gente vai sempre utilizar essa fórmula e pensar, bom, se eu aumentar meu débito, eu vou aumentar minha pressão também. Por quê? Porque eu tenho mais sangue, então eu vou ter que ter uma pressão maior, né, para que esse sangue flua. Assim como a resistência. Eu tenho uma artéria. A gente estava comentando que a artéria oferece mais resistência. Por quê? Porque eu tenho uma parede muscular mais forte, então eu tenho uma maior resistência a esse fluxo. Eu vou precisar de uma pressão maior para que o sangue flua através do vaso. Assim como nas veias, a pressão vai ser muito menor, porque eu tenho um vaso muito distensível, eu não preciso de tanta pressão para que flua ali. E assim como vai ser nas patologias. Se eu tenho um indivíduo onde as paredes das artérias dele estão enrijecidas, eu vou precisar de uma pressão maior para que o fluxo do sangue mantenha um fluxo naqueles vasos. Então, a pressão desse paciente vai ser uma pressão mais alta. Então, essa formulazinha eu quero que vocês levem para sempre e vai ajudar muito a gente entender as próximas aulas, os próximos videozinhos que vão ter aqui na plataforma. Bom, gente, então, vendo o conceito de pressão arterial,
o que determina. Vamos falar agora como é que a gente vai medir essa pressão. E a medida mais utilizada, que a gente vai utilizar sempre, vai ser o método auscultatório, que é aquele método do esteto, manguito e manômetro, né? Que todo mundo já conhece, todo mundo vai ter que saber, vai ter que medir muitos pacientes. Então, esse método, obviamente, não é considerado 100% preciso, porque depende de muitos fatores, depende da pessoa que está medindo, depende do aparelho, mas se nas condições ideais, a gente vai dizer que ele tem valores assim com erros menores de 10%. Então, ele é um método super bom, super útil, e o método mais eficaz, que seria com um catéter introduzido na própria artéria, é um método muito invasivo e completamente inacessível no nosso dia a dia. Então, a gente vai usar o método auscultatório. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente vai fazer o passo a passo da medida e os sons que vão surgindo, tá? A gente vai posicionar o esteto sobre o braço do paciente, sobre a artéria braquial, né? E inflar o manguito. Vamos inflar, até que a pressão do manguito seja maior do que a pressão de sangue que está fluindo na artéria. Ou seja, como a gente diz que num paciente rígido a gente espera que sejam 120, em torno de 120 milímetros de mercúrio, a maior pressão dele, a pressão sistólica, a gente vai inflar o manguito até 140, 150, para mais. Mas um paciente que é o suspeito de alguma doença hipertensiva, infla mais o manguito. Tem que inflar até ter certeza que está ocluindo ali, que está colabando o fluxo. Então, botei, apertei, vou começar a soltar aos poucos a pressão. Quando eu tô soltando a pressão, vai começar a fluir de novo o sangue pela artéria braquial. E ali, quando ele começa a fluir, vai surgir o primeiro som, que é a fase 1, que é um som de menos intenso, mas com uma alta frequência, e é um som bem definido, e vai ser um som forte. Vou começar a ouvir o batimento ali. Então, esse primeiro som, apareceu o primeiro som, olha no manômetro, esse valor que aparecer é o valor da pressão sistólica do paciente. Aí continua a soltar aos poucos, vai começar a bater. Os sons vão ficando mais prolongados, mas também vão ficando menos audíveis, né? Até com que ele fique bem abafadinho e vai parar. Quando o som parar, a gente vai ver um valor no manômetro, e esse é o valor da pressão diastólica. A gente vai anotar e depois o valor que vai dar vai ser o valor da nossa pressão arterial. Visto isso, então, eu vou citar rapidamente que a regulação da nossa pressão vai ser dada de duas formas, em curto prazo e em longo prazo. Eu não vou explicar cada mecanismo, porque os próximos vídeos aqui do módulo de fisiologia vão estar falando justamente sobre isso. Mas a regulação da PA, então, vai se dar em mecanismos de curto prazo, que são aqueles de segundos a minutos, e vão ter uma ação menos duradoura. É bem aquele, subiu pressão, baixou a pressão, vão ter mecanismos no nosso corpo que vão atuar já instantaneamente para buscar regular isso. Que seria bem o sistema nervoso central, reflexos, o baroreceptor, quimiorreceptor. Então, esses são os mecanismos de curto prazo. Os mecanismos de longo prazo são mais longos e duradouros, estão visando manter a nossa pressão, manter um controle da pressão arterial. Então, ele vai ter uma ação prolongada e ele é basicamente feito pelo controle renal, que também vai ter uma aula sobre isso nos próximos vídeos. Então, para finalizar a nossa aula, eu trouxe essa imagem bem de uma hipótese, por exemplo. Eu aumentei o volume sanguíneo, ou seja, aumentei o meu volume de fluxo. Como a gente viu, se eu aumento o meu fluxo, tenho mais sangue passando, eu vou ter que aumentar a pressão também, né, para manter o fluxo adequado. Então, vai desencadear a resposta rápida e a resposta lenta, que era o que eu estava comentando antes com vocês, de mecanismo de curto prazo e longo prazo. Então, resposta rápida.
vai ser basicamente a compensação pelo nosso sistema circulatório. E lá vem de novo aquela fórmula. Tem que dar uma resposta rápida. O que eu posso fazer? Estou com a pressão elevada, é o que eu comentei para vocês, estou com a pressão mais alta, maior volume de sangue correndo, pressão mais alta. Posso baixar meu débito, diminuir meu débito, né? Débito cardíaco. Posso diminuir tipo, a minha frequência. Ou eu posso também vasodilatar os meus vasos, porque, como eu comentei para vocês, se eu tenho um vaso mais dilatado, vou ter menos resistência ao meu fluxo. Então, consequentemente, vou precisar de uma pressão menor e ela vai baixar. E como um mecanismo de resposta mais lenta, que é como envolve mais o metabolismo, que é a compensação pelos rins, todo o sistema renina ali, a angiotensina vai trabalhar para que eu aumente a excreção de líquido. Eu vou urinar mais, aumentar a minha excreção de líquido e vou diminuir assim o meu volume, a minha volemia, a minha quantidade de fluxo. Então é basicamente isso que passando muito por cima, vai ser isso que vai acontecer na regulação, mas nas próximas aulas, videoaulas, a gente vai ver exatamente como acontece cada reflexo e cada mecanismo de compensação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco da aula. Muito obrigada. E essas são as fontes que eu utilizei. Beijo, até a próxima.